Vamos começar, então, um aulão de literatura. A gente fazer um revisional, então, sobre o conteúdo de literatura do PISM 2. A primeira escola literária que é pedida no PISM 2, então, é o romantismo. E aí o nosso foco é o romantismo no Brasil. O romantismo no Brasil se caracterizou pela busca, então, de uma identidade nacional e resgate das tradições e valores da cultura popular e do folclore. Então, se nesse momento estávamos buscando uma caracterização, uma identidade nacional, a figura que representaria essa identidade seria a figura do índio. Então, o romantismo no Brasil, nesse primeiro momento, também foi chamado de indianismo, porque era a figura que representaria, então, o brasileiro, né, antes da colonização. No que nós temos de contexto histórico aqui, foi um período em que estávamos vivendo um sentimento de nação e de pertencimento à terra por conta desse contexto histórico, né? Nós tivemos o processo de independência do Brasil, que representou aí uma mudança social, cultural e econômica para o país. Então, um outro momento que nós tivemos anterior a esse, que foi a chegada da família real no Brasil, trouxe um movimento de pertencimento, trouxe um movimento de valorização da terra, e isso ecoou aí nas artes com esse sentimento de nação, com esse sentimento aí de amor à pátria, né? Tanto desde a vinda da família real até esse processo de independência, então a gente vai ter esse movimento de valorização à pátria muito grande, e aí a gente começa a valorização dos elementos da natureza, a valorização do homem da terra, né? Então, nós vamos ter uma literatura muito voltada para o índio e a natureza, que é o que até hoje nós temos esse elemento que chama atenção, né? O Brasil até hoje é conhecido pelas suas belezas naturais. Então, a fauna, a flora e o índio foram temas extremamente explorados aí nessa primeira fase do romantismo. Então, o romantismo ele foi dividido em fases. Essas fases, que também podem ser chamadas de gerações, a primeira geração, que é uma geração mais nacionalista, mais indianista. A segunda geração, que é uma geração marcada pelo pessimismo, pelo egocentrismo. E a terceira geração, que já tem um cunho social, com flerte mais para o realismo. Então, a primeira fase do romantismo no Brasil tem como marca inicial aí 1836. A gente é ruim ficar focando em datas, né? Então a gente marca um período, o que estava acontecendo ali naquele momento no Brasil. Então, se a gente guardar que de significativo ali na história, no início do século foi a chegada da família real e posteriormente o movimento de independência, a gente guarda mais, a gente entende esse sentimento de nação despertado, então, no Brasil naquele momento. Então, essa primeira geração, como teve essa característica do nacionalismo muito forte, os temas que foram retratados aí são a natureza, a religiosidade, o ufanismo e o nacionalismo, né? E a valorização da cultura, da história do país e das tradições populares foram muito presentes, então, nessa primeira fase. E o indianismo expressa essa busca pelos temas nacionais, né? O índio ele é colocado como o herói nacional e apontado como um ser puro, como um ser inocente, como um ser de caráter, com um caráter exemplar. Então, os moldes da literatura europeia, do romantismo europeu, que tinha o cavaleiro medieval, no Brasil a gente não poderia ser representado por esse cavaleiro medieval. Então, a idealização do índio como esse herói nacional é que ilustrou essa primeira fase do romantismo.
Então, nós temos aí alguns autores que marcaram essa primeira geração, como Gonçalves de Magalhães, que foi o fundador no romantismo no Brasil, né? A sua obra Suspiros Poéticos e Saudades assim, marca inicial do romantismo, da primeira geração. E Gonçalves Dias, que é um escritor focado, então, nos temas indianistas e com obras importantíssimas, muito pedidas nas provas, como Canção do Exílio, como Juca Pirama, né? Outro autor de extrema importância para esse período é o José de Alencar, com seus romances indianistas, né, Iracema, que é uma obra que representaria aí como se fosse uma epopeia que representaria o primeiro brasileiro, né, com a união pacífica, né, a gente observa que as obras românticas elas são muito idealizadas. Então há uma idealização aí de um surgimento de um povo brasileiro de uma forma muito romantizada, muito idealizada, né? Em que Iracema corresponderia à união da Índia, uma Índia brasileira, com um europeu, e da união pacífica entre esses dois povos, nós temos o nascimento do primeiro brasileiro, que seria a união da Iracema com o português. Uma outra obra muito importante, então, nesse período aqui é a obra Juca Pirama, de Gonçalves Dias, que em tupi significa o que há de ser morto. Então, nós temos aqui a figura de um índio que aparentemente parecia ter se acovardado diante de uma ameaça de morte, mas que a gente observa ao longo da narrativa que ele se mostra um índio forte, um índio guerreiro e cuja intenção não era fugir da morte, mas cuidar do pai e depois se entregar para essa tribo aí que ele foi capturado, demonstrando que ele era um índio digno da sua tribo. Então, um trechinho aí para a gente entender essa narrativa. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo tupi, da tribo punjante, que agora anda errante, por fado inconstante. Guerreiros, nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Né? Então, é uma narrativa que vai mostrando a bravura desse índio diante da morte iminente. Chegando à segunda fase, então, do romantismo no Brasil, nós também podemos chamar essa geração de geração mal do século ou geração ultrarromântica, né? Essa geração foi fortemente influenciada pelo poeta inglês Byron, também chamada de geração byroniana, né? É um poeta muito marcado pelo pessimismo, né, por aspectos bem negativos. Então, a gente vê uma segunda geração que tem toda essa atmosfera de negatividade, de pessimismo, dúvida, desilusão, uma geração muito marcada por uma vida boêmia. Essa vida boêmia refletiria essa negatividade que vai ser exposta aí nessas obras que exaltam a morte, que exaltam a fuga, a realidade, né? E é uma geração que foi marcada por levar esse modo de vida retratado nos poemas na vida particular de cada um. Né? Então, nós vamos ter aí mortes muito, muito prematuras desses autores que pertencem a essa segunda geração. Né? Então, a gente tem aí Álvares de Azevedo, que foi um dos principais escritores desse momento, com obras bem interessantes, como Noite na Taverna, que traz assuntos muito polêmicos, como a necrofilia, como o desejo da morte, enfim. Casimiro de Abreu,
é um poeta muito marcado por um tema muito discutido nessa segunda geração, que é o escapismo. E uma das formas de escapismo que é trabalhada pelo Casimiro de Abreu é a fuga à infância. Então, ele vai ter muitos poemas que retratam essa saudade da infância, por ser o momento em que não há ali, não há dor, não há preocupação, não há problemas. Então, aqui tem um trechinho do poema Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu, que retrata essa característica da segunda geração romântica, que nós chamamos de escapismo, né? São várias as formas de escapismo que a gente consegue observar nessas obras da segunda geração romântica, seja a fuga às drogas, né, chamada também de ópio, a volta à infância. Então, o de Casimiro de Abreu retrata essa forma de escapismo aqui, que é a fuga para o momento da infância. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então, a gente observa essa característica aqui, ao longo de toda essa estrofe aqui, que retrata essa característica da segunda geração romântica, né? Esse retorno, essa saudade à infância, que é uma forma de você escapar dos problemas que você vivencia, então, naquele momento. E aí a gente entra na terceira fase do romantismo no Brasil, que mais ou menos ali nesse período de 1870 a 1880, então nós estamos nesse momento discutindo o contexto que a gente tem como contexto histórico aqui é a escravidão, né? Então a gente não chegou ainda ao período da abolição, havia uma fala aqui voltada para a observação dessa classe que até então era invisibilizada, né? Então, essa geração, também chamada de geração condoreira, é caracterizada por uma poesia libertária e de cunho social, né? Com esse olhar, então, voltado para a busca da liberdade, né? Assim como a ave que simboliza essa geração, que é o condor, essa geração tem como objetivo clamar, buscar pela liberdade e também influenciada pelos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, que foram discutidos lá na Revolução Francesa, né? As influências que nós temos aqui dessa geração, dessa terceira fase do romantismo, Victor Hugo, também foi chamada aqui essa terceira fase de geração hugoana, e o foco principal dessa terceira geração foram os problemas sociais, sobretudo o abolicionismo, né? Um grande escritor dessa terceira geração romântica é o poeta Castro Alves, que foi o grande fundador dessa poesia social e também ficou conhecido como o poeta dos escravos, por ter abordado esses temas abolicionistas aí, e a sua obra mais relevante no que se refere a essa causa abolicionista é o poema O Navio Negreiro, que tinha como objetivo chamar a atenção para a barbaridade das condições dos navios negreiros em que os negros eram trazidos para o Brasil. Então, a gente observa que é um texto que tinha como objetivo chamar a atenção para essa causa, usando elementos, usando uma linguagem para despertar essa comoção e esse sentimento de comoção por conta da crueldade com que esses navios negreiros vinham para o Brasil. Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar.
negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças mais nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoas vãs. Então, a gente observa aqui que há todo esse processo de tentar comover o ouvinte ou o leitor das condições que haviam aqui das condições que havia aqui nesse navio negreiro. Então, das características do romantismo no Brasil, né, no que se refere à primeira, segunda e à terceira geração, nós temos aqui o rompimento com a tradição clássica, né, então o romantismo ele veio romper com a tradição dos modelos greco-romanos e com o objetivo de trazer para o cenário da literatura algo mais voltado para as questões locais. Tanto um retrato no que se refere à primeira geração do que se havia no local e no que se refere à terceira geração, o foco com relação aos problemas que estavam ocorrendo no Brasil especificamente, né? Então aqui a gente tem um primeiro momento na literatura de você se desvincular de uma literatura europeia, né? Uma questão muito pedida aí nos vestibulares, com relação a essa literatura, a esse momento da literatura que buscou, apesar de toda uma subjetividade, mas que buscou se desvincular da literatura europeia no que se refere principalmente à temática, ainda que a formatação não tivesse esse desprendimento ainda. Uma maior liberdade formal, né? Então, liberdade é uma palavra muito característica aqui do romantismo, seja a liberdade temática, seja a liberdade formal, né? A gente não tem mais aqui uma forma tão simétrica quanto, por exemplo, produzida no classicismo, né, em que você tinha um predomínio aqui de sonetos. Aqui não. Nós temos uma liberdade maior no que se refere à forma dos versos. Versos sem rimas, versos sem métrica, né, uma linguagem mais informal, uma linguagem mais regionalista, mostrando essa liberdade aqui no que se refere à forma. Outra característica aqui é o indianismo, principalmente no que se refere à primeira geração, né, que é eleito aí como um herói nacional, mas a palavra idealização é uma palavra importante no que se refere ao romantismo, né, principalmente quando estivermos comparando romantismo com a próxima escola literária que nós vamos ver, que é o realismo, né? Então, de um lado, nós temos extrema subjetividade, do outro nós temos uma maior objetividade. Nacionalismo e ufanismo é uma característica, então, também do romantismo, principalmente, como já vimos na primeira geração, porque o objetivo aqui era demonstrar o orgulho da nação, o culto à natureza, que está muito ligada aqui à questão do nacionalismo, né? Cultuar as belezas, a flora e a fauna brasileira, mostrar de uma forma grandiosa, né, o quanto o Brasil, a gente consegue perceber isso em Gonçalves Dias, quando ele faz a Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, é mostrar a superioridade do Brasil com relação a outros lugares, né, ao lugar em que o eu lírico se mostra exilado, né, está exilado, em que o Brasil tem essa superioridade no que se refere à fauna e à flora. O amor platônico, idealização, essa palavra é muito importante para esse movimento do romantismo em todas as fases, né? A idealização da sociedade, a idealização do amor, a idealização da realidade. Então, a palavra idealização, subjetividade são palavras-chave para entendermos o barroco. Idealização da mulher, né? Então a mulher sempre representa, é sempre vista com o ideal de pureza, com o ideal de beleza, de delicadeza, de inocência,
Subjetividade e egocentrismo. Então, a literatura romântica sempre vai focar nas impressões pessoais, nos sentimentos e nas emoções dos autores. Então, por isso, a gente vai ter sempre um caráter mais individualista, que esse caráter mais individualista só começa a se modificar um pouco, começa a ter um olhar, apesar de ainda ser carregado de subjetividade, a gente já começa a perceber um movimento diferente lá na terceira geração. O sentimentalismo exacerbado, a gente consegue perceber isso nas 3 gerações, né? Em que há a supervalorização das emoções pessoais, em que os autores mostram essa oposição a um pensamento mais racional e objetivo. A religiosidade, né, que vem no romantismo aí, é uma preocupação em se apegar a valores cristãos. E a evasão e o escapismo, a gente viu isso principalmente na segunda geração, com o desejo de fugir do cotidiano, da realidade, do sofrimento, os autores românticos criam um ambiente idealizado. Né? A segunda geração, por exemplo, esse ambiente idealizado seria a infância, seria o momento em que o eu lírico se mostra fora da sua realidade por algum motivo, né? Que é o que a gente chama de escapismo. E na primeira geração a gente viu que esse ambiente idealizado é o país, né, o Brasil. E aí a gente passa para o realismo, então, no Brasil. Então, se a gente observou que o romantismo é marcado pela subjetividade e pela idealização, a gente começa a ver no realismo um movimento oposto, né? Como já observamos, as escolas literárias, né, que ela é dividida assim por uma questão didática apenas, né, só para poder facilitar o nosso estudo, isso não significa que, olha, hoje nós estamos produzindo romantismo, amanhã ninguém mais vai produzir romantismo, a gente vai passar para o realismo. Isso é algo sucessivo, é algo que vai acontecendo, né? A gente denomina escolas literárias apenas por uma questão didática para poder facilitar o nosso estudo, né? Mas o objetivo do realismo era fazer uma análise da realidade, uma análise da sociedade, né? Era apontar principalmente os problemas de determinadas classes sociais, principalmente a igreja e a burguesia. Né? No Brasil, o grande nome do realismo, então, é Machado de Assis, o autor mais importante da língua portuguesa, e a sua obra aí, inaugural para o realismo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicada em 1881. Então, o que nós temos de contexto histórico aí? O Brasil, nesse momento aí do realismo, estava passando por um processo de abolicionismo, né, que culminou com o fim da escravidão em 1888, e no ano seguinte nós temos aí a proclamação da República. Então, o Brasil estava vivendo toda essa efervescência, essa mudança, né, de política, esse marco importantíssimo que foi também o fim da escravidão. Né? Então, nesse cenário aí, influenciado também pelo positivismo, pelo socialismo, pelo marxismo, né, que nós temos o realismo sendo instaurado aí no Brasil. Então, nós temos um movimento social aí bem interessante, né, de bastante agito. As características do realismo brasileiro que nós vamos observar são a valorização da objetividade dos fatos, né? Então, aqui a gente tem o oposto do que nós vimos na escola literária anterior. Enquanto o romantismo é marcado pela subjetividade, nós temos o realismo aqui que tinha como objetivo a objetividade, apontar. Né? O objetivo era fazer uma análise muito crítica da sociedade, apontando mesmo os erros. O objetivo do realismo era apontar os erros da sociedade. Nós temos como característica também a impessoalidade, porque o objetivo era fazer uma análise
muito jornalística, quase que jornalística dessa sociedade. Então, não havia ali nenhum julgamento feito pelo autor naquele momento. Descrições de tipos sociais ou situações típicas, por isso que nós vamos ter aqui representação de classes sociais que eram apontadas, né, aqui no realismo. Então, você vai ter a burguesia sendo descrita, né, e todas as questões que envolveriam ali as denúncias que eram feitas. Você tem o clero, né, você tem uma classe. No realismo no Brasil, a gente não tem, por exemplo, a classe operária, né, os maus tratos de uma classe operária. No Brasil, a gente está falando de um país ainda de um país cuja economia era agrária, né, então a gente não tem aqui, no realismo brasileiro, esse apontamento para essa classe. Fim das idealizações, então, o adultério feminino era muito apontado aqui, a miséria e o fracasso social. Então, no realismo brasileiro, a gente vai ter a predominância de romances e contos, né? Então, os romances e os contos aqui eram o carro-chefe aqui do realismo. Então, nós vamos ter frequentes críticas às hipocrisias da moralidade da nova classe dominante, que é a burguesia que era o alvo da crítica dos autores realistas, a aceitação da realidade tal como ela é, em oposição aos anseios de liberdade dos românticos. Se o objetivo desses autores do realismo era algo mais jornalístico, então você está descrevendo a sociedade. Não há aqui uma discussão sobre aceitar ou não. É simplesmente a descrição do que acontece na sociedade. Uma linguagem mais culta e estilizada, escrita com proporção e elegância, uma tentativa de explicar o real, daí o nome realismo, recorrendo muitas vezes à ciência ou ao determinismo, e a gente observa que são romances de tese, né? O realismo trabalha com a ideia de você provar uma determinada tese, como, por exemplo, o homem é fruto do meio. E aí vai trabalhando em cima disso, de que, pelo fato de o homem ser fruto do meio, não tem como haver uma mudança de mentalidade, segundo a teoria determinista. Uma abordagem psicológica das personagens como composição da realidade que veem, né? Então, ali a gente vai observar o que as personagens pensam, por que elas se comportam daquela maneira, né? Porque há essa abordagem psicológica. Então, o realismo no Brasil dá enfoque ao homem, ao cotidiano, à crítica social, né? A maneira como o homem vai vivendo, né? Por meio de uma linguagem simples e objetiva, vai caracterizando o modo de vida e as críticas vão surgindo a partir daí, né? Em Portugal, o realismo ele tem um enfoque no combate ao romantismo e uma idealização da sociedade. E a burguesia era sempre o alvo dessa crítica ali, bem como a monarquia, o clero. Então, a gente pega clássicos como O Crime do Padre Amaro, por exemplo, a gente vê todo um ataque com relação ao clero. A gente pega obras como o Primo Basílio, há todo um ataque, então, à classe burguesa e à maneira como a classe burguesa vai deixando as relações, as instituições como o casamento, por exemplo, o adultério feminino, isso tudo é discutido nessas obras. O objetivo era mostrar como a mentalidade romântica ilude as pessoas e como era preciso dar espaço à ciência para que essas teorias elas fossem mostradas como algo que é possível se aplicar isso na sociedade. Dentre as obras do realismo brasileiro, nós temos aí Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um clássico da literatura brasileira, que vai inaugurar o realismo no Brasil, né, uma obra ousada,
a partir da qual tem início o processo de inversão dos ideais românticos ao desmascarar os interesses presentes nas relações sociais, né? Esse é o objetivo. É uma obra bem interessante que começa com o relato do narrador Brás Cubas, mas o que é inusitado nessa obra é que ele faz um relato sobre a sua própria vida a partir do momento em que ele se encontra dentro de um caixão. Então ele começa a fazer uma análise da sua vida já estando morto. Outro clássico do realismo brasileiro é Dom Casmurro, em que fica-se naquela narrativa de traição, da traição feminina, se consumou ou não, lembrando que essa história é contada a partir do ponto de vista, contada em primeira pessoa. Então, quando você tem uma narrativa contada em primeira pessoa, você tem o ponto de vista de uma personagem da história, né? Então, é uma obra que é bem interessante a gente entender as personagens, mesmo que sendo sobre o ponto de vista de um narrador, que é personagem, né? A gente consegue entender um pouco das características de cada personagem. Um trecho da obra aqui, O Crime do Padre Amaro, que mostra como era o clero, né? O quanto o clero aqui era visto como uma classe bem... que põe em xeque aqui, por exemplo, o celibato, que põe em xeque que discute a questão da vida do clero. Então, o livro O Crime do Padre Amaro, ele discute as questões do celibato e a questão da vocação religiosa ali entre os padres. E aqui a gente tem um pequeno trecho que tenta mostrar um pouco isso. E esta paixão, sendo para ele como a indefinida justificação das suas misérias, tomava-o aos seus próprios olhos interessante. Era um Marte de amor. Isto consolava-o, como o consolara nas suas primeiras desesperações considerar-se uma vítima das perseguições religiosas. Não era um pobre diabo banal a quem o acaso, a preguiça, a falta de amigos, a sorte e os remendos do casaco mantêm fatalmente nas privações da dependência. Era um homem de grande coração, a quem uma catástrofe, em parte amorosa e em parte política, um drama doméstico e social, forçara, assim, depois de lutas heróicas, a viajar de um a outro cartório com um saco de lustrina cheio de autos. Né? Então, aqui a gente observa que o padre começa a se justificar pelo fato de estar apaixonado. Né? Então, ele começa a buscar uma justificativa para explicar o relacionamento que ele vem a ter com a personagem Amélia, que era uma beata aí do romance O Crime do Padre Amaro, certo? A próxima escola literária, então, que nós vamos estudar é o naturalismo. Então, assim como o realismo tinha como objetivo usar teses para comprovar determinadas teorias, o naturalismo também. A diferença aqui entre as críticas é o realismo criticava alta sociedade e o naturalismo vem criticar a sociedade, então, de classes inferiores, né? São todas as classes que eram aí colocadas à margem da sociedade. Então, nós temos críticas aí a locais como o que a gente hoje chama de comunidade ou favela, a sexualidade, a homossexualidade, isso tudo começou a ser questionado nesses romances de tese aqui produzidos pelo naturalismo, que é concomitante aí ao realismo, então tem como marco também, tem como marco inicial aí a publicação da obra O Mulato, de Aloysio Azevedo, de 1881, que vem abordar aí temas como preconceito racial,
que era um tema muito vigente ali na sociedade daquele momento, né? Então, nós temos uma escola literária muito influenciada pelas correntes científicas e filosóficas que estavam ocorrendo aí na Europa, como o determinismo, o darwinismo, o cientificismo. Então, a gente tem uma pegada aqui de que tudo pode ser explicado pela ciência, né? O comportamento das pessoas, o comportamento social é explicado aí pela ciência, né? E tinha como objetivo também trazer uma visão imparcial dos fatos. Assim como no realismo, o naturalismo tem essa pegada aqui, mas eles se propunham a ter uma pegada mais jornalística, né? Não havia aqui subjetividade. Tanto o realismo quanto o naturalismo trabalhava com essa ideia da objetividade, né? E aí o ser humano passou a ser visto como uma máquina sem livre-arbítrio e influenciado pelo meio social e pelo meio físico em que está inserido. Então, a grande tese defendida aqui pelos naturalistas é: o homem é fruto do meio. Então, se o homem vive no meio degradante, esse homem vai ser fruto desse meio, né? Então, nós temos uma escola literária em que foca nas denúncias sociais, que foca na pobreza, na disputa do poder, das patologias sociais. Inclusive, nesse momento aqui, a gente tem a homossexualidade sendo tratada como uma patologia nesse momento aqui. Dentre as características, então, do naturalismo, nós temos o determinismo, né, que é essa corrente teórica que determina que o caráter e o comportamento do ser humano é pré-determinado, né? O homem é influenciado pelo meio que vive e é fruto desse meio. Então, essa corrente diz que se você nasceu pobre, você não vai ascender socialmente, porque você é fruto do meio. Outra característica do naturalismo é o positivismo, que é uma corrente filosófica que se apoia na ciência para atingir o conhecimento verdadeiro. Então, para esses teóricos, o conhecimento científico vai explicar as teorias e as leis cientificistas, como o ser humano e a sociedade. O objetivismo científico, né, que a ciência era a chave para explicar, então, para explicar a sociedade. O darwinismo social, que é a teoria de que os mais fortes vão sobreviver, né, os demais vão enfraquecer num determinado meio. A oposição ao romantismo, né, então aqui a gente não tem essa pegada de fuga da realidade, não tem essa pegada da subjetividade, né? É uma forma de retratar a realidade sem idealizações. Imparcialidade e impessoalidade, se a gente tem obras que são apoiadas em correntes cientificistas, em correntes em que a ciência vai explicar, então você vai ter uma obra que não pode estar permeada por visões que são parciais, né? Então, juízos de valores não entram aqui nessas obras. Você simplesmente descreve o que vai acontecer na sociedade sendo pautado por uma dessas teorias. Então, a gente vai ter vamos ter descrições muito detalhadas das classes que vão ser colocadas aqui em análise, né? Muitos detalhes para que a gente entenda o comportamento que está sendo destacado aqui. Por isso, há essa característica da zoomorfização, que é você analisar o ser humano a partir de um aspecto biológico, e se você analisa o ser humano a partir de um aspecto biológico, ele vai se aproximar do comportamento animal, não é? Então, se ele se aproxima do comportamento dos animais, isso prova, de acordo com essa teoria, de que o homem é condicionado pelo meio em que vive, né? E
como uma herança, né, algo que é similar aqui ao realismo, nós temos o retrato fiel da realidade, em que há uma preocupação em observar o mundo e as coisas que nos rodeiam de forma muito criteriosa, muito minuciosa, tentando mostrar um retrato bem verossímil da realidade. Então, temas degradantes de patologia social são encontrados nas obras naturalistas, né, com um tom de denúncia, com foco nos problemas sociais e de cunho muito moralizante. Então, a pobreza, as injustiças, as desigualdades sociais, a violência, as perversões, os crimes, a falta de caráter, tudo isso faz parte do contexto de uma obra naturalista. A passividade do ser humano, se o ser humano é uma força de um produto social, da força de um produto do mundo, eles não vão ter um livre-arbítrio, né? Eles vão agindo de acordo com a influência que o meio vai exercer sobre ele. Dentre os autores naturalistas brasileiros, nós temos aí alguns em destaque, dentre eles, Aloysio Azevedo, né? E um clássico do Aloysio Azevedo é o Cortiço, em que a gente observa basicamente todas essas teorias sendo trabalhadas na obra. Aqui nós temos um trecho da obra O Cortiço. Então nós temos, eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava. Então o cortiço aqui é visto como quase como uma pessoa que tem uma vida própria, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. Como se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. A roupa lavada, que ficara de véspera nos coradouros, umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão esbranquiçadas no lugar da lavagem e em alguns pontos azulados pelo anil mostravam uma palidez grisalha e triste feita de acumulações de espumas secas. Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono. Ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas. Pigarreava-se grosso por toda parte, começavam as xícaras a tilintar, o cheiro quente do café aquecia suplantando todos os outros. Trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras, os bons dias, retavam-se conversas interrompidas à noite, a pequenada cá fora traquinava já e lá dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não andam. Então a gente começa a observar que o cortiço era visto aqui como um organismo vivo e as pessoas faziam parte desse organismo e interagiam ali de acordo com aquele ambiente que era um ambiente com muitas pessoas, então muito confuso, com muito barulho, e ali não se sabia discernir ao certo o que era o barulho de pessoas, o que era o barulho de animais, o que era barulho do ambiente. A próxima escola literária, então, que nós vamos estudar é o parnasianismo. Então, o parnasianismo é uma escola literária que tem como objetivo ir contra as posições dos poetas românticos, né? É uma postura totalmente antirromântica e a característica principal do parnasianismo é o culto à forma. Então, o objetivo não era tratar de um determinado assunto, o objetivo não era discutir uma determinada questão social como as escolas literárias anteriores, né? Romantismo, o realismo, o naturalismo. O objetivo era a contemplação da arte pela arte. Os autores parnasianos criticavam a simplicidade da linguagem, então a linguagem deveria ser de extremo rebuscamento, a valorização da paisagem nacional e o sentimentalismo, né? A proposta inovadora do parnasianismo, então, era um poema de uma linguagem extremamente rebuscada, né? Então,
O parnasianismo era o culto à forma. E eles acreditavam que, se estivessem apoiados no modelo clássico, poderiam contrapor os exageros e a fantasia típica do movimento literário do romantismo, né? No contexto histórico que passa essa escola literária, né, é importante a gente entender o contexto histórico para que a gente entenda o porquê dessa movimentação da literatura, né? A gente observa que os parnasianos interpretam o mundo de uma forma cientificista e positivista, que é resultado do período que se estava inserido. Desde a escola literária anterior, a gente observa que essas teorias científicas influenciaram muito as obras nesse momento, né? Era uma época de muitas invenções e avanços que traziam mudanças que não ficavam só na economia, mas era uma mudança social. E sempre que há uma mudança social, a literatura registra isso por meio de suas obras, né? Uma característica que a gente observa com relação a essas teorias é sempre que há uma valorização da ciência, há um rompimento com a subjetividade, já que a ciência, ela, de acordo com essas teorias, pautaria o indivíduo, né? O indivíduo, ele deve ser estudado deve ser visto, deve ser observado e analisado sob o ponto de vista da ciência, né? Então, as características que nós vamos ter dessa escola literária é a idealização da arte pela arte, a busca da perfeição formal, essa é uma característica importantíssima aqui do parnasianismo, né? A forma. Nós falamos em parnasianismo, nós estamos falando da forma, do conceito da forma. A preferência pelo soneto, exatamente por ser o soneto, ele obedece a toda uma rigidez métrica, 2 quartetos, 2 tercetos, versos decassílabos, então daí a preferência dos poetas parnasianos pelos sonetos. A preferência pela descrição, então nós temos muitos objetos sendo descritos, a gente não tem um assunto aqui sendo desenvolvido pelos poetas parnasianos, eles não tinham o compromisso de se preocuparem com a realidade. O compromisso era trabalhar a arte de uma forma descompromissada do contexto social. Então, por conta desse culto à forma, nós vamos ter rimas raras, vocabulário mais culto, né? Um vocabulário de extremo rebuscamento. A gente vai observar que o hino nacional tem essa pegada parnasiana, né? Bem com esse vocabulário muito culto, com figuras de linguagem bem diversas, que muitas vezes até nos confunde ali na interpretação. E outras características ali advindas das teorias daquele momento. Objetividade, racionalismo, universalismo, né? São temas universais. O apego à tradição clássica, e se eu tenho um apego a uma tradição clássica, eu vou ter o gosto pela mitologia greco-latina, né? E a rejeição ao lirismo. Então, nós temos um trecho de um clássico aqui do Olavo Bilac, que se chama Profissão de Fé, que trabalha essa ideia do poema, da forma com que o poema é trabalhado, né? Comparando o trabalho do poeta ao trabalho de um ourives, né? Que tem um trabalho extremamente delicado, trabalho com pedra preciosa, então é um trabalho extremamente delicado. E aí o Olavo Bilac vai fazendo essa comparação. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito, e que o lavor do verso, acaso por tão sutil, possa o lavor lembrar de um vaso de becerril. E ora sem conta passo, mudo o olhar atento a trabalhar, longe de tudo o pensamento, porque o escrever tanta perícia, tanta requer, que o ofício tal nem a notícia de outro qualquer. Assim procedo, minha pena segue essa norma, por te servir, deusa serena, serena forma.
Então, a gente viu que a característica era a forma. Aqui o eu lírico deixa bem claro que o objetivo do poeta é trabalhar com o mesmo cuidado com que o ourives trabalha uma pedra preciosa, mostrando que o ato de escrever é tão minucioso, é tão delicado quanto o trabalho de um ourives por conta da forma, né? A próxima escola literária, então, que nós vamos estudar é o simbolismo. O simbolismo que entra aí numa fase bem conturbada aí da história, né? Em que o cenário estava bastante transformado aí, uma transformação política, porque nós estamos saindo de um regime monárquico para um regime republicano, né? Nós tivemos a proclamação da República, antes disso nós tivemos a abolição da escravatura, enfim, né? Nós temos um período aqui bem agitado no cenário, né? E o simbolismo, em meio a esse contexto aí de insegurança e insatisfação, se instaura nesse momento. Então, quais são as características que nós vamos ter do simbolismo aí? Oposição a uma realidade objetiva. Então, enquanto as escolas literárias anteriores, como o realismo e o naturalismo, trabalham com essa descrição da realidade, os temas abordados pelos artistas simbolistas aqui não tem nada a ver com a realidade objetiva, né? A preferência aqui dos temas, a morte, a dor existencial, né? Crises existenciais, a loucura, o pessimismo, né? São assuntos abordados aí pelos poetas simbolistas. Então, o simbolismo, na verdade, é uma escola literária que surge como uma forma de negar a realidade objetiva. Então, aqui há uma pegada mais intimista, mais espiritualista, né? O simbolismo era visto até mesmo aqui entre a literatura como se fosse uma espécie de uma religião, uma seita mesmo, né? Porque havia todas essas características de transcendência, misticismo e espiritualidade, que é bem diferente do que a gente estava vivenciando até ali, em que os poetas parnasianos trabalhavam mais com a questão da forma. Os artistas, os autores do realismo e naturalismo trabalhavam com uma pegada mais de investigar e descrever a sociedade. Então, aqui, os simbolistas estavam mergulhados aqui em crises existenciais, de angústias, de dores, de elementos que permeiam mais a alma e a espiritualidade. Então, a gente observa presença da religiosidade, relacionados aí com o universo mais sombrio, uma coisa mais misteriosa, né? Então, a gente tem uma visão mais espiritualista da realidade, uma visão mais espiritualista de uma vivência, né? E essa visão espiritualista havia também o desejo de uma fuga da realidade, né? Então, marcado aqui pela busca do homem, pelo sacro e de um sentimento de totalidade, a literatura simbolista faz da poesia uma espécie de religião. Então, nós temos aí um vocabulário que remete a essa religiosidade: altar, catedral, incenso, salmo, cântico, né? Outra característica do simbolismo é a valorização do eu e da psique humana. Se a gente está falando de uma escola literária que busca a subjetividade, né, então a valorização do eu faz parte, então, dessa escola literária, né? Então, um mergulho no inconsciente, no subconsciente, nessas questões da mente, da psicologia humana, fazem parte dessa escola literária, né? Nós vamos ter uma linguagem muito vaga, imprecisa, uma linguagem muito sugestiva,
né? A gente não tem nada ali muito, digamos, palpável, concreto. É tudo muito sugestivo. Isso simboliza o sonho, isso simbolizaria a morte, né? Então, é tudo voltado ali para questões mais imateriais e mais psíquicas. Muitas figuras de linguagem, nós vamos ter obras, poemas aí que exploram muitas figuras de linguagem, como as metáforas, as comparações, as aliterações, as assonâncias, que estão relacionadas mais à sonoridade, né? A sonoridade é muito explorada nos poemas simbolistas, bem como as sinestesias, que são as misturas de campos sensoriais. A preferência pelos sonetos, aqui a gente tem uma presença de sonetos bem significativa, poetas como Cruz e Souza, que é um grande nome do simbolismo, tem um vasto acervo aí de sonetos. A retomada de elementos românticos, e a retomada de elementos românticos aqui, principalmente no que se refere à subjetividade, né? Então, temas que são explorados aqui no simbolismo, que são muito recorrentes, são a dor de viver, a angústia do ser humano, dramas existenciais, a tristeza profunda, a insatisfação, são temas que são muito trabalhados no simbolismo. Outra característica é a valorização da simbologia em oposição ao cientificismo. Então, como o próprio nome diz, nós temos uma arte que se opõe ao cientificismo, que é a negação da ciência para explicar os fenômenos da natureza, porque eles acreditam que a ciência ela é muito limitante, né? Então, as ideias aqui são apresentadas de forma muito simbólica, em que se acredita que o verdadeiro sentido de tudo não pode ser explicado pela ciência. Outra característica que temos do simbolismo é a oposição ao mecanicismo e a aproximação do universo do sonho, não é? Então, aqui a gente tem uma tendência ao universo onírico. Onírico é uma palavra que é sinônimo aqui do simbolismo, né? Então, aliado a uma sondagem interior da mente, esses artistas buscavam explicações por meio de sonhos, esse universo mais onírico, que faz parte de uma realidade mais subjetiva. E dentre os principais poetas simbolistas brasileiros aqui, nós temos Cruz e Souza, que o que é inusitado no Cruz e Souza é que no período pós-abolição, ele é filho de escravos, teve sua obra reconhecida póstumamente, e tem duas obras extremamente importantes aí para esse período. Broquéis e Missal, que são poemas aí que retratam toda essa atmosfera do simbolismo. Então, um exemplo aqui de todas essas características está nesse poema Dilacerações, que retrata bem essa atmosfera onírica aqui que traduz o simbolismo. Ó carnes que eu amei sangrentamente, ó volúpias letais e dolorosas, essências de heliotropos e de rosas, de essência morna, tropical, dolente. Carnes virgens e tépidas do Oriente, do sonho e das estrelas fabulosas. Carnes acerbas e maravilhosas, tentadoras do sol intensamente. Passai dilaceradas pelos zelos, através dos profundos pesadelos que me apunhalam de mortais horrores. Passai, passai, desfeitas em tormentos, em lágrimas, em prantos, em lamentos, em ais, em luto, em convulsões, em dores. Então, esse poema de Lacerações, a gente observa aqui há uma pegada até um pouco mais erotizada, né? Quando ele começa a fazer a descrição de uma mulher com uma pegada mais erótica, com uma pegada não dessa mulher idealizada
como a gente já viu muitas vezes na literatura, né? Mas, ao mesmo tempo, é tudo muito sugestivo. Aqui não tem nada muito explícito, né? Então, esse é um exemplo bem, bem característico dessa pegada simbolista. Bom, e aí a gente entra no pré-modernismo, que é um movimento de transição entre o simbolismo e o modernismo. Então, o pré-modernismo, ele é marcado por um contexto histórico de bastante agitação, né? Porque no Brasil, nós estávamos aí vivendo um período de transição da República da Espada para a República Velha, né? A política do café com leite aí, concentrada na mão dos paulistas e dos mineiros, né? Esse revezamento político que havia aí. E aí o regionalismo brasileiro começa a se expandir aí nessa virada de século, né? A gente começa a ter um movimento também de muitas revoltas ali acontecendo no Brasil, revolta da vacina, revolta da chibata, revolta da Armada, revolta de Canudos, e tudo isso vai despertando aí uma pegada mais regionalista, né, de análise mais pontuais. E aí a realidade brasileira, por conta desses movimentos intensos aí, começou a ser colocada em análise, né? Sempre buscando uma linguagem mais simples, uma linguagem mais coloquial, né? Então, a gente começa a desenvolver obras aí de caráter mais sociais. Dentre as características do pré-modernismo que nós vamos ter no Brasil, nós temos uma ruptura com o academicismo, com uma arte mais acadêmica, né? Então, principalmente, tudo que foi cultivado aí dos poetas parnasianos, com essa linguagem de extremo rebuscamento, a gente começa a ter uma ruptura com isso daí. E no lugar daquele rebuscamento extremo, a gente passa a ter uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais simples, e com o objetivo de expor a realidade social brasileira. Então, se a gente começa a expor essa realidade, a gente passa a ter obras de cunho mais nacionalistas e mais pontuais, com essa pegada mais regionalista, né? Se a gente tem essa pegada mais regionalista, a gente começa a falar de tipos que começam a ser descritos aí. O sertanejo, o caipira, o mulato, sempre aliados a fatos históricos, políticos, econômicos e sociais, né? Autores brasileiros pré-modernistas que se destacam aí nesse período: Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato, Lima Barreto e Augusto dos Anjos, né? Alguns aí com obras bem interessantes, como Euclides da Cunha e sua obra Os Sertões, né? Que tem uma pegada mais de cunho. Euclides da Cunha era um jornalista, né? Então ele se propôs a retratar aí o conflito da Guerra de Canudos, né? Monteiro Lobato, que se destaca aí pela regionalidade, descrevendo aí o matuto, né? Aquele que vive no Vale do Paraíba e que tem todas aquelas tradições ali do matuto, do roceiro, né? Lima Barreto, Augusto Lima Barreto, que trabalha com classes sociais, então, invisibilizadas, né? A questão da mulher negra, enfim. E Augusto dos Anjos, que trouxe para a literatura um viés diferente, trazendo uma linguagem mais agressiva, trazendo elementos para o poema que até então não havia tido espaço aí, né? Então, palavras de cunho mais escatológico, que causam uma certa repulsa. E aí eu destaco versos íntimos, que é esse poema que trouxe essa repulsa por conta até das palavras que estão aqui. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera, somente a ingratidão,
esta pantera foi uma companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Então a gente observa aqui nesse texto, nesse soneto, né, que faltou aqui uma partezinha, que há uma linguagem completamente diferente de tudo que a gente viu até então, né? Palavras como escarro, né, cigarro, são palavras diferentes aqui nesse contexto. E a própria temática, né? Acostuma-te à lama que te espera. Há todo um pessimismo aqui de que aquilo que você espera nem sempre é aquilo que você vai ter como retorno, né? De modo geral, o que o homem vai ter como retorno é a ingratidão, né? A falta de amizade. E aí a gente entra no contexto do modernismo no Brasil, né? Nós temos esse período aí, digamos, de transição entre o simbolismo e o modernismo, né? E aí a gente chega no modernismo, que é um movimento artístico, cultural e literário que se caracterizou principalmente pela liberdade estética, pelo nacionalismo e pela crítica social, né? Então aqui o modernismo, que né, sempre caía essa pergunta, o que o modernismo tem a ver com o romantismo, né? Os dois buscam o nacionalismo, os dois buscam retratar o Brasil, né? Os dois têm essa pegada da nacionalidade. A diferença é que no romantismo a gente tem uma pegada mais subjetiva, idealizada. E no modernismo você tem aqui a crítica, né? São autores que trazem uma crítica à sociedade brasileira, né? Então, aqui, o marco do modernismo no Brasil é a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922 e trouxe muitas inovações artísticas advindas aí das vanguardas europeias. Cubismo, futurismo, dadaísmo, expressionismo, surrealismo. Então, foi uma semana de muito agito que misturou várias correntes artísticas aí. Não só a literatura, mas também a pintura, objetos e escultura. Foi uma semana bastante agitada, que trouxe um cenário bastante diferente até então do que se estava vivenciando, né? Com relação aqui ao cenário, nós temos aí um país cujo cenário era de insatisfação, né? O poder concentrado na mão de grandes fazendeiros aí. E foi nesse cenário de muitas incertezas que um grupo de artistas empenhados em propor uma renovação estética aí na arte começaram a mostrar um novo olhar mais libertador e contrário a todo um tradicionalismo e todo um rigor estético aí. Então, artistas que lideraram essa Semana de Arte Moderna são a Anita Malfatti, Mário de Andrade, Menotti Del Pique, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Na literatura, o Oswald de Andrade certamente foi o mais combativo, o mais rebelde de todos esses artistas aí. Então, o contexto histórico do modernismo no Brasil envolve aí a Primeira Guerra Mundial, que é um fator que influencia bastante a maneira da concepção artística aqui nesse momento, né? E esse movimento, então, modernista surgiu aí na segunda fase da República Velha, um momento, então, de intenso agito político aí, em que havia esse revezamento entre paulistas e mineiros, denominados aí República do Café com Leite. As fases do modernismo no Brasil são 3. Essa primeira fase, entre 1922 e 1930,
que é chamada também de fase heróica, ou a fase de destruição, que é essa fase que foi mais agressiva, digamos, né? Pelo menos agressiva pelo fato de ser diferente dos moldes vivenciados até então, principalmente com relação ao parnasianismo. A segunda fase, também chamada de fase de consolidação ou geração de 30, que é uma fase que culminou aí com a Segunda Guerra Mundial, né, entre 1930 e 1945. E a terceira fase modernista, também chamada de geração de 45. A primeira fase modernista, então, no Brasil, que compreendeu aí entre 1922, que foi culminou com a Semana de Arte Moderna até 1930, buscava aí, a valorização de algo mais nacional, né? Buscava a consolidação de uma arte que fosse genuinamente brasileira, né? Flertando aí com a tentativa lá da primeira geração romântica, porém de uma forma mais subjetiva, né? Aqui a gente já tem uma pegada mais crítica. Então, aqui, dentre as características, a gente tem o rompimento da sintaxe, utilizando uma linguagem mais coloquial, visando se aproximar da fala cotidiana. Então, as características que nós vamos ter dessa primeira fase modernista é uma fase mais radical e uma fase muito nacionalista, a busca de uma identidade nacional, maior liberdade formal com rupturas de sintaxe, opondo-se aí ao parnasianismo, né? Porque o objetivo dos parnasianos era o culto à forma, aqui a gente tem esse completo abandono à forma, a presença de regionalistas e linguagem muito informal, né? De novo, uma característica muito oposta ao parnasianismo, a valorização do folclore, arte e cultura popular brasileira. Se a gente tem uma geração que buscava a valorização nacional, então buscar esses elementos culturais e folclóricos, né, faz parte dessa valorização. O uso de versos livres, que não possuem métrica, versos brancos, com ausências de rimas, e a utilização do sarcasmo e da ironia. Dentre as obras da primeira fase modernista e autores, nós temos aí Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, sendo Oswald de Andrade o mais radical desses poetas aí, né? Então, aqui nós temos um trecho de um poema de Manuel Bandeira que mostra essa posição dos modernistas nessa primeira fase. Então, esse texto aqui, esse trecho desse texto, chamado Poética, mostra o propósito dessa primeira geração romântica. Esse texto, Poética, mostra o propósito dessa primeira geração modernista. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário com o vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos cluns e de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo, que não é libertação. Então, a gente tem aqui o objetivo dessa primeira geração romântica aqui, que era não seguir aquela métrica, aquela linha dos poetas parnasianos. Eles não estavam se importando com a forma, né? Eles queriam uma liberdade aqui de temática, uma liberdade para poder ironizar ou criticar ou simplesmente fazer piada. Com relação à segunda fase do modernismo do Brasil, chamada de fase de consolidação, é uma fase que coincidiu aí com a Segunda Guerra Mundial.
Tão diferente da primeira fase, que tinha um caráter mais destrutivo, um caráter mais radical, nesse momento aqui os artistas demonstravam um maior equilíbrio, maior racionalidade. Foi um momento de amadurecimento da literatura brasileira, né, com temáticas nacionalistas, regionalistas e de caráter social aqui, mas com uma pegada mais crítica e uma pegada mais revolucionária. Então, além da prosa de ficção, a poesia brasileira também se consolida aqui de uma forma bem latente. Dentre essas características da segunda fase modernista, nós vamos ter, de fato, a consolidação do modernismo no Brasil, né, por conta dessa maturidade artística produzida aqui, uma produção literária em prosa e em poesia, a valorização do regionalismo e da linguagem popular, a continuidade aqui de versos livres, sem métricas, e brancos, sem rimas, uma crítica à realidade social brasileira, né? Então, a gente vai observar que crítica é uma palavra de ordem aqui para os poetas modernistas, né, em todas as gerações. A valorização da diversidade cultural do país, essa também é uma grande característica dos poetas modernistas, né? E se há uma valorização da diversidade cultural do país, você tem uma temática cotidiana aqui mais social, histórica e religiosa. Então, autores e obras que se destacam aqui nesse período. Drummond, né, que é um grande nome aqui desse período, no que se refere aos poemas. Murilo Mendes, Jorge de Lima, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, né, quem não conhece um soneto de Vinícius de Moraes. E na prosa dessa segunda geração, ou a geração de 30, nós temos aí Graciliano Ramos, José Lins do Rego, né? Graciliano Ramos, por exemplo, destaca bem a questão regional do nordestino, né? que sai da seca em busca de uma vida melhor. Jorge Amado, também um grande nome desse período, né? Capitães da Areia, por exemplo, que são tantos assuntos discutidos ali, intolerância religiosa, a questão do clero, enfim, né? Classes que são invisibilizadas na sociedade, meninos de rua, enfim. Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo, são todos nomes aí dessa segunda geração. E para a gente finalizar essa geração modernista, nós temos aí a terceira fase, que é a fase que compreende o período de 1945 a 1960. Então, nós estamos falando de um período já pós-guerra, num processo de redemocratização aí do país. E esse final aí, 1960, ele é muito discutido. Alguns dizem que essa fase dura até hoje, outros dizem que essa fase parou por aí, enfim, né? Mas essa terceira fase aí buscava uma poesia mais equilibrada, mais objetiva, também trazendo liberdade formal, que é uma característica das fases anteriores, né? Mas essa característica aí passa a ser deixada de lado e começa a dar lugar, então, a uma métrica e um culto à forma inspirada aí nos poetas parnasianos e nos simbolistas. Dentre as características, então, dessa terceira fase modernista, a gente tem uma linguagem mais objetiva e equilibrada, a influência do parnasianismo no simbolismo, principalmente no que se refere à forma. Então, oposição à liberdade formal, né, já que tem essa característica ligada aos poetas parnasianos e simbolistas, então a forma aí ela é vista de uma maneira mais cuidadosa. Por isso, nós vamos ter uma preocupação com a estética, né, valorização da métrica e da rima e uma temática social e humana sendo trabalhada aí. Autores dessa fase modernista: Mário Quintana, João Cabral de Melo Neto,
Guimarães Rosa, Clarice Lispector e seus romances mais psicológicos, né? Então aqui a gente tem uma obra muito emblemática dessa fase aí, que é Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, em que é um livro que retrata essa questão dos retirantes nordestinos que estão em busca de uma vida melhor longe da seca. Então é um clássico desse momento aí. O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Então é interessante que aqui não há um sobrenome, né? É como se o Severino representasse toda uma classe, né? Todos os nordestinos estão sendo representados aqui com a miséria que traz esse nome. Desde que estou retirando, só a morte vejo ativa, só a morte deparei, e às vezes até festiva, só a morte tem encontrado quem pensava encontrar vida. E o pouco que não foi morte foi de vida severina, aquela vida que é menos vivida que defendida, e ainda mais severina para o homem que retira. Então a gente observa que este nome, né, Severino, que indicaria uma totalidade, ele representa também o sofrimento.